Vamos ler então Levítico 23. Aí no versículo 39, na King James vai ter o título: ainda sobre a festa das tendas. Então aqui vai ser descrito sobre essa chamada festa de Sukkot, né, ou tenda. Vamos ler aí, Levítico 23, no versículo 39. Entretanto, depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra a Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e seguirá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, absolutamente ninguém deverá empreender qualquer trabalho. No primeiro dia, tomareis frutos formosos das melhores árvores, cortareis lindas folhas de palmeiras e galhos, ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias diante do Senhor vosso Deus. Celebrareis assim como uma grande festa ao Eterno, durante 7 dias, todos os anos. É lei perpétua para vossos descendentes. No 7º mês fareis essa festa. Habitareis durante 7 dias. Olha o mandamento do Eterno para a festa de Sukkot, para a festa de tabernáculos. Habitareis durante 7 dias em cabanas. Feitas do quê? Galhos de árvores. Todos quem? Naturais de Israel morarão nessas barracas, né? Engraçado que a King James ela usa essa palavra barraca, uma coisa bem simples mesmo, bem humilde, bem frágil, e tem um propósito para isso. A princípio, eu quero destacar aos irmãos que nós estamos agora, nesse dia de hoje, no 2º dia de Sukkot, no 2º dia de tabernáculos. Nós estamos na semana da festa de tabernáculos. E aí então você pode me perguntar: pastor, o senhor já fez sua cabana? Já montou lá a sucá? Que o Eterno ordenou isso na festa de tabernáculos. E aí eu digo a você, como acredito que você também não tenha feito, eu não fiz. E a resposta para isso é porque a lei foi anulada? Não. Então essa não é a resposta. A resposta para o porquê nós não praticamos a festa de tabernáculo como o Eterno ordenou ao seu povo é que, a princípio, essa festa é ordenada no versículo 42, né, como o Sidney já observou, isso mesmo. Ele diz assim, ó: todos os naturais de Israel morarão nessas barracas, né? Então, a princípio, irmão, é um mandamento obrigatório, sim, mas obrigatório ao natural de Israel, ou seja, ao Yehudi, né, ao judeu. Pastor, mas é mandamento do Eterno. Eu também creio no Eterno, então também tem que ser obrigado isso a nós que cremos em Deus. Bom, foi isso que os fariseus que criam no Mashiach e Yeshua estavam dizendo quando os gentios, né, porque veja, ele diz aqui que deve ser cumprido pelo natural de Israel. Quem são aqueles que não são naturais de Israel? Como é que nós chamamos? Os gentios, que no caso somos nós. Então, quando os gentios estavam chegando lá para participar da sinagoga, do serviço conviver junto com o povo judeu, através do Mashiach e Yeshua,
os fariseus que estavam vendo os gentios se aproximando, disseram justamente o que eu acabei de falar. Não, tem que cumprir tudo, tem que impor tudo. É mandamento do Eterno, tem que pôr tudo para eles já cumprirem de imediato. E aí os apóstolos é quem vão fazer o chamado Concílio de Jerusalém, em Atos 15, e a resposta para esse questionamento vai ser dado pelos apóstolos. Então, quando nós vamos procurar saber o que o gentio tem que cumprir ou não da Torá, a gente não tem, e a gente não precisa buscar a opinião de um teólogo, a opinião de um pai da igreja, a opinião de alguma linha teológica, a opinião de uma igreja, a opinião de um pastor. Não, isso já foi respondido pelos próprios apóstolos. E os apóstolos disseram, em Atos 15, não convém constranger os gentios que estão se aproximando. E atar a eles, pôr neles, isso vai, se a gente fizer isso, vai ser um fardo. Eles não vão aguentar. Vamos obrigá-los? A princípio, o que é obrigatório a todo gentio, eles disseram, são 4 coisas. Idolatria, que é o que mais o gentio faz, a maioria do gentio era idólatra. Idolatria, imoralidade sexual, que envolve todas as leis de moralidade sexual. Carne com sangue, né? Não comer sangue, porque a Torá diz que a vida está no sangue. E o assassinato. E as outras coisas? Os apóstolos desobrigaram os gentios de cumprirem essas outras mitzvahs, esses outros mandamentos, como obrigatoriedade. E aí você pode perguntar, pastor, mas pode alguém desobrigar outra pessoa de um mandamento do Eterno? Bom, é justo esse questionamento e eu digo que sim. O próprio Yeshua vai dizer aos apóstolos, quando Pedro tem a revelação do Pai, tu és o Mashiach, o Filho do Deus vivo, Yeshua vai dizer assim, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é o próprio Messias, e a ti eu dou a chave dos céus, do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que você desligar na terra, será desligado no céu. Tanto a Pedro quanto aos apóstolos isso foi dito. A princípio, meus irmãos, qual é a aplicação dessa afirmação de Yeshua? Que ele estava dando aos apóstolos uma autoridade para quê? Veja, ligar na terra vai ser ligado no céu. O que é isso? Pastor, é o seguinte, se eu disser assim, aqui na terra, hoje não vai chover, então o céu vai ter que se virar e vai ter que concordar com o que eu disse. Se eu ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. Bom, você pode tentar fazer isso, ver se vai funcionar. Tenta, vamos ver. Tira na prova se é isso mesmo. Fala assim, ó, eu ligo aqui na terra que vai acontecer isso. Aí no céu vai ligar lá e eles vão dar um jeito de fazer. Faz a prova. Nem sempre o que você diz ter ligado aqui na terra é o que de fato vai acontecer, porque não é esse o sentido primordial do que Yeshua fala. E a gente sabe disso porque o manuscrito do Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra que é usada e que foi traduzida ali por ligar e desligar, né, quando a gente quer saber, meu irmão, isso aqui é importante você entender, que eu ouvi essa semana uma coisa na rádio que aí eu falo, não, tem que às vezes explicar até isso, né? Senão as pessoas entendem tudo errado. Quando você quer saber qual é o sentido mais próximo de uma palavra que você lê na Escritura, né? Beleza, eu li, mas será que o que está escrito aqui, a maneira como foi traduzido, realmente está de acordo com o que foi dito lá no início? Para eu saber se está de acordo ou não, eu não tenho que buscar uma Bíblia antiga. Vou procurar uma Bíblia antiga para mim saber. Porque, veja, se tem uma Bíblia dos anos 2000, então a de 1900 talvez seja mais fiel, porque é mais antiga. Não, essa regra não se aplica. A única forma de saber se o sentido está realmente próximo ao que foi dito no início é ler conforme foi escrito nos papiros que foram encontrados. O primeiro papiro, por exemplo, de Mateus, que é onde aparece essa expressão que ligar na terra será ligado no céu, o papiro que foi encontrado essa expressão não estava escrito em português.
estava escrito em inglês, estava escrito em grego. O Novo Testamento foi em grego. Então aí vai lá no papiro, vê lá, qual é a palavra que está lá? No grego. Aí você vê que a palavra que está lá também significa o seguinte, no grego. Tudo que você ligar seria tudo o que você proibir ou obrigar alguém. E tudo que você desligar seria tudo que você desobrigar. Então, ligar seria obrigar a algo e desligar seria desobrigar de algo. Então, como é que isso funciona? Yeshua dizendo o seguinte, olha, o que vocês obrigarem as nações cumprirem, vai ser obrigatório até onde? Quem vai concordar com isso? Os céus. Os céus vão concordar, vai ser obrigatório a eles. O que vocês desobrigarem, também vai ser concordado nos céus e eles então estarão desobrigados. Isso, irmão, é uma atitude que está presente inclusive na Torá. Lá em Deuteronômio 17, o Eterno diz que quando Israel estivesse na terra, eles deveriam estabelecer juízes, e o Eterno vai dizer assim: quando tiver uma questão difícil para você, ou seja, você leu lá na Torá um mandamento, mas aí você não sabe como que tem que ser aplicado esse mandamento. Em Deuteronômio 17, Deus diz assim: você vai procurar o juiz que estiver nos seus dias, que era a autoridade religiosa, não era um juiz de jurídico apenas, era religioso. Então você vai procurar o juiz que vai estar lá em Israel nos seus dias, e o que ele disser é o que você vai fazer. Você vai acatar isso como sendo algo do Eterno. Isso é chamado em Israel de halachá, que é um mandamento de origem rabínica. Então é isso que os apóstolos fizeram. Eles disseram aos gentios: não, nós desobrigamos os gentios desses outros mandamentos. Agora, não significa que o gentio esteja impedido de praticá-los. Até porque é uma maravilha, meu irmão. É por isso que quando eu vou trazer esses estudos, eu sempre tomo esse cuidado, porque senão tem gente que quando vai aprender sobre isso já acha que é obrigatório e tem que obrigar todo mundo a fazer, e outros não entendem e acabam achando que não, porque foi anulado. Não, não é obrigatório, mas a gente aprender sobre isso é maravilhoso. E se possível for, seria bom até que a gente cumprisse isso na prática, porque, para você ter uma ideia, seria na prática fazer aqui o que o Eterno falou, 7 dias morar numa barraca. Imagina fazer um acampamento nesse tempo. Você está cumprindo o mandamento na festa de tabernáculo, e aí você faz um acampamento, arma a tenda conforme foi prescrito pelo mandamento, e ali você tem lições que o Eterno traz ao seu povo nessa festividade extraordinárias. Para uma família fazer isso na educação de seus filhos é algo maravilhoso. Então é algo muito rico. O Eterno até diz, inclusive, que isso seria uma grande festa para se alegrar na presença de Deus. Uma festa que Yeshua celebrou, nós vamos ver lá em João. Uma festa que vai ser celebrada quando o Mashiach voltar. Nós estudamos há 2 domingos atrás que quando o anjo tocar a trombeta, o Mashiach vai descer. Os que estiverem vivos serão arrebatados, né? Veja, o Mashiach desce da onde? Dos céus. Os que estão vivos vão ser arrebatados para onde? Para os céus? Não, porque Yeshua desceu de lá, para os ares. Vai ter um encontro com o Mashiach. E dali para onde a gente vai? Desce, continua, ele está descendo, poxa. Desce, é o que vai. Aí vai cumprir lá em Apocalipse 11. O reino do mundo tornou-se do nosso Mashiach, do seu ungido. E aí Zacarias 14, irmão, toma Zacarias 14 como uma leitura sua na semana, tá bom? Zacarias 14, o capítulo 14 está falando desse acontecimento, da segunda vinda do Mashiach, quando ele virá para estabelecer o seu reino. Zacarias 14 fala disso. E lá no capítulo 14 de Zacarias é dito que depois que o Mashiach estiver em Jerusalém, estabelecendo o seu reino,
as nações que estiverem aqui na terra vão subir para onde? Para o céu? Não, porque as nações estão na terra, vão subir para Jerusalém para celebrar, imagina qual festa? Festa de tabernáculos. Não vão celebrar nas nações, vão celebrar em Jerusalém, vão ter que subir, porque o tabernáculo é uma das festas de peregrinação que o judeu tinha que ir para Israel para celebrar. Então, até no reino do Mashiach, a festa de Sukkot vai ser celebrada. Então, se a gente não conseguir cumprir ela enquanto estiver aqui, antes dele vir, a gente vai cumprir com ele quando ele estiver aqui reinando sobre a terra. Diga glória a Deus. A gente vai cumprir. Leia Zacarias 14, Zacarias 14 fala disso, tá bom? Mas qual é a lição? Então, embora a gente não esteja vivendo a festa de tabernáculos conforme foi ordenado aqui ao israelita, pelo menos eu tento fazer a minha parte ensinando sobre essa festa quando chega a sua data, para a gente aprender e lembrar daquilo que o Eterno ensinou ao seu povo. E o que nos é ensinado nesse período? Veja que o Eterno vai dizer, aqui no versículo 42 de novo, ele vai dizer assim, vamos ler, habitareis durante 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores, não é de tijolo, não é de barro, né? Faz lá a parede de barro, galhos de árvores. Todos os naturais de Israel morarão nessas barracas, a fim de que os vossos descendentes, olha aí a finalidade, olha aí a instrução, saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em tendas quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui vem a instrução prática aqui ao povo de Israel. Eu quero que você entenda o seguinte, pensa assim, meu irmão. Você já chegou na terra de Israel, construiu lá sua casa, de 1 andar, 2 andar, fez lá toda a construção, colocou muro, colocou janela, e aí você agora, dentro dessa construção, tem aquela sensação de que você está seguro. Olha que maravilha, eu tenho aqui essa casa que me assegura, que me protege. E é isso que a gente busca, né? Na construção de uma casa, não é só o conforto de um lar, mas é uma segurança. A gente põe portão, põe grade, põe cerca, põe câmera, põe cachorro, e põe tudo para tentar, de alguma forma, se sentir o quê? O que a gente busca com isso? Está ali dentro tentando sentir-se seguro. Aí o Eterno chega para você e diz assim, olha, durante 7 dias, você vai armar uma barraca fora da tua casa e você vai morar ali, dormir ali, comer ali durante 7 dias com a tua, aí lá em Deuteronômio vai falar com os teus filhos, com as tuas filhas, com os teus servos, com as tuas servas. Você vai estar sendo desafiado por Deus a sair de um ambiente que você se sente seguro, confortável, para um ambiente frágil, inseguro e desconfortável. Ou você se sentiria seguro? Monta uma barraca lá na esquina lá da tua casa lá, mora esses 7 dias lá. Você vai se sentir seguro ou você não vai nem conseguir nem dormir com medo? Vai conseguir nem dormir. A gente às vezes não consegue nem dormir por achar que o portão está aberto, já fica cheio de medo, nos trancamos dentro de nossas casas, amedrontados com as ameaças externas. Aí o Eterno te convida na festa de Sukkot, sai dessa segurança sua aí e vai na barraca, vai dormir na barraca. O que o Eterno está convidando o seu povo a fazer? Se lembrar que eu fiz vocês andarem no deserto, morando no quê? Em barracas, tendas frágeis, um território repleto de ameaças, escorpiões, cobras peçonhentas,
calor, a chuva não, deserto, mas o vento. Meu Deus, vai levar minha barraca. Aí imagina a pessoa monta a barraquinha lá. Imagina, porque a travessia no deserto, meu irmão, o Israel fez 42 paradas. Então eles saíam do Egito e fizeram um acampamento. Aí monta lá a barraca. Estamos livres. Aí imagina alguém, vou começar a construir aqui, eu estou me sentindo meio inseguro, vou fazer um muro aqui, vou sei lá, dar um jeito aqui de pôr um portão. O Eterno dizer, não precisa. Por que o povo não sentiu a necessidade de fazer uma construção mais segura para eles habitarem no deserto, enquanto eles atravessavam o deserto? Porque eles já se sentiam seguros. Em quem, meus irmãos? No próprio Eterno. Os rabinos aplicam esse texto dizendo o seguinte: o Eterno diz assim: fui eu quem fiz vocês habitarem em tendas. Então os rabinos aplicam da seguinte forma: é como se o próprio Eterno tivesse armado uma tenda para Israel habitar no deserto. E aí a tradição judaica vai explicar de uma forma muito bonita. Vocês já ouviram ou já leram sobre as nuvens que estavam à frente e atrás do povo, sim ou não? Já viram? Na novela ou na Bíblia? Agora tem que perguntar isso, né? Eu não sei se leu, se foi na novela, mas está lá escrito que havia uma nuvem que ia à frente e uma coluna que ia atrás. Os rabinos explicam, irmãos, que quando o Eterno vai dizer, eu fiz que vocês habitassem numa tenda, é que essa nuvem é o que formou o entorno de Israel como se fosse uma tenda, em que havia uma cobertura na frente deles, uma cobertura atrás deles, uma cobertura aos lados, uma cobertura em cima e uma cobertura nos pés. Por isso as ameaças externas não os atingia, porque o Eterno os guardou em sua tenda. De maneira simbólica, eles estão dizendo que a glória do Eterno é o que nos guarda. Não é a nossa casa, não é o carro que a gente anda, não é o seguro que a gente paga, não é o cachorro que a gente põe para vigiar, não é nada. Quem guarda o seu povo é o Eterno, e Ele convida seu povo a viver isso na prática durante a festa de Sukkot, a eles vivenciarem isso. Eu até assisti um documentário, tem disponível no YouTube, sobre um dos condomínios mais luxuosos lá de São Paulo, que é o Alphaville, que tem um muro enorme, que de um lado é a favelona, e tem um muro, e aqui é um dos condomínios mais luxuosos de São Paulo, fazendo um contraste assim terrível. E aí nesse documentário mostra pessoas que sequer saem do condomínio. Elas pagam caríssimo para se sentirem seguras. Elas estão comprando segurança para sentirem-se seguras. Eu estou seguro aqui dentro, porque tem a portaria, porque tem o muro, porque tem o segurança, porque tem o alarme, porque tem a câmera. Sabe como o Eterno chama isso? Idolatria. Como assim, pastor, idolatria? Quando você atribui a sua segurança às coisas que você tem e não ao Eterno que te protege. É isso que o Eterno chama, é assim que o Eterno chama. Mas não precisa de muito, meus irmãos, para ficar evidente para nós que nós não estamos seguros. Nenhum lugar é suficiente para prover a nós a segurança de que precisamos. Ou você tem dúvida disso? Exatamente. Aí a pessoa se tranca, se fecha, aqui eu estou segura. Aí ali fica sozinha dentro de casa, cai ali dentro, morre, acontece um acidente. Na mansão dele, teve um caso, até acho que foi até o Natan comentou comigo, que o rapaz estava em casa,
na virada do ano. E aí, uma bala, irmão, de alguém que deve ter dado tiro pro alto na virada do ano, caiu, furou o teto e caiu bem na cabeça, no lugar que ele estava sentado no sofá. Não estava lá na zoeira, não estava lá estava dentro de casa. Talvez acreditando, não, meu teto aqui está me protegendo, não, minha casa aqui está me guardando. Irmão, já está mais do que provado, meu irmão, a tua casa não pode proteger, teu portão não te protege, teu cachorro não te protege, teu seguro não te protege, as pessoas não te protegem, quem te guarda é o Eterno. Ele está dizendo, eu fiz vocês habitarem em tendas num lugar perigoso, e vocês andaram ali 40 anos, vocês andaram ali. Quem guardou vocês? Quem protegeu vocês? Quem livrou vocês? Por isso o Eterno diz a Israel lá em Deuteronômio 6, ele vai dizer assim, ó, quando vocês chegarem lá em Canaã, vocês vão ver casas construídas, vocês vão ver fortalezas fortes, mas eu espero que quando vocês chegarem lá, vocês não se esqueçam de mim. Porque é o que acontece. Agora que eu estou aqui dentro, agora eu estou seguro. Mas em Sukkot, o Eterno diz, sai desse conforto aí, sai do concreto, do palpável que você pode pegar para se sentir seguro, e vai para um lugar de fragilidade, onde não vai ter outra coisa para te guardar a não ser eu, e aí você vai ver que sempre fui eu que te guardei. É só assim que a gente consegue perceber que é Deus que está guardando, quando a gente fica numa situação que não tem ninguém que possa fazer algo, e a gente lembra, sempre foi o Eterno. É verdade. O Eterno fala isso mesmo em Oséias, eu tenho saudade de quando vocês estavam no deserto, porque lá vocês não tinham casa para proteger vocês, lá não tinha trabalho, não tinha shopping. Tinha shopping para comprar roupa para criança que saiu com 10 anos do Egito, 10 anos caminhando no deserto, já estava com 20 anos. Tinha shopping para comprar roupa para essa criança? Como é que foi então? Como é que foi? O Eterno diz, olha o que o Eterno diz, isso aqui é extraordinário. Durante 40 anos, olha isso aqui, eu estou citando, tá? Um versículo, está em Números 9, 21. Durante 40 anos, eu o sustentava no deserto, e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. Aí o Eterno se lembra, nesse tempo que vocês não tinham nem shopping para ir comprar roupa, eu tenho saudade desse tempo, porque vocês dependiam de mim até para se vestir. Agora vocês estão achando que não precisam mais. Quando é dito aqui que as vestes não se envelheceram, os rabinos explicam que elas cresciam junto com o corpo. A criança que saiu lá com 10 anos, 20 anos caminhando no deserto, está com 30. A mesma roupa. Cresceu junto. É que senão fica curta, né? E é daqui que se extrai também um mussar. Mussar é ética sobre vestimenta, né? De que o Eterno fez a roupa crescer junto com o corpo, porque tem que ter decência no vestir. Não se envelhece, mas fica curta e aí? Não, cresce junto com o corpo. O Eterno é poderoso, irmão. Se você tiver numa situação em que nem roupa você tem a condição de comprar, o Eterno é poderoso para até dar a você as vestes que você precisa. Aí Deus envia alguém. Poxa, já vi isso várias vezes, pessoas que passando dificuldade. Poxa, estava precisando de uma blusa. Aí fui lá na casa do irmão, fui ver, não sei quem apareceu, falei assim, ó, essa blusa aqui, ó, pega. Aí você, poxa, meu Deus, é Deus. Aí a pessoa pensa assim, poxa, se não fosse o fulano. Você vê como a gente tem dificuldade de compreender que quem nos sustenta é o Eterno. E quando a gente diz isso, por isso que o Eterno fala, vocês vão sair da casa de vocês nesse tempo, para vocês se lembrarem, não é a casa de vocês que guarda, não é o trabalho de vocês que sustenta, sou eu. No deserto, eu sustentei vocês,
não faltou nada. Se o Eterno perguntasse para algum judeu lá no deserto, está faltando alguma coisa? Ele ia dizer, não está faltando nada. Mas como? Não tem nada aqui. Não está faltando nada por quê? Porque a terra é boa. Não, não é boa, é deserto. Não está faltando nada. Por quê? Porque aqui tem muita provisão. Não, não tem, é deserto. Por que não está faltando nada? Porque o Eterno nos sustenta todos os dias, um maná desce. O Eterno nos sustenta. Mas o tempo vai passando e a gente deixa de atribuir ao Eterno, e a gente vai atribuindo a outras coisas. Se não fosse essa empresa, se não fosse esse emprego, se não fosse aquela pessoa que me ajudou, poxa, se não fosse aquele fulano, se não fosse esse carro, irmão, se não fosse essa empresa seria outra, se não fosse aquela pessoa seria outra, se não fosse aquele emprego seria outro. Não veio da pessoa, não veio de alguma coisa ou de alguma situação, veio do Eterno. E Ele lembra o seu povo em Sucot disso: fui eu quem sustentei vocês 40 anos. E Yeshua vai dizer isso aos discípulos no momento que eles estavam preocupados com o que ia comer. Ele vai dizer assim: se vocês que são maus sabem dar o que é bom aos vossos filhos, será que o vosso Pai que é celestial não vai dar o que é bom para vocês? Ele sustentará vocês. Então é um período em que o Eterno está convidando o seu povo a viver na prática a dependência. Por isso que em Israel, no primeiro dia de Sucot e no último dia, o judeu não faz trabalho nenhum. Mas se eu não abrir a loja não vai vender. Mas quem disse que vende porque eu abri a loja? Vende porque o Eterno está enviando cliente para comprar. Mas se eu não for trabalhar, o salário não vem. Então o que o Eterno fala? Nesses 2 dias você não vai fazer nada. Mas e aí, como é que eu ganho? Você percebe? O Eterno está levando o povo a sentir na prática. Quem sustenta vocês sou eu. Quem protege vocês sou eu. Quem guarda vocês sou eu. Não se esqueça disso. Sucot é um tempo para lembrar da provisão de Deus. Diga amém, meu irmão. Porque a gente esquece disso. Olha o que Salmos 127 fala. Só vou citar para os irmãos. Ele diz: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será o sentinela montar guarda. Ele não está dizendo que não tem que ter sentinela. Ele não está dizendo que não tem que trabalhar para construir a casa. Mas ele está dizendo que se o Eterno não estiver nisso, vai ser em vão todo o esforço para sentir-se seguro, protegido e guardado. E toma cuidado, irmão. Toma cuidado para não se permitir ser controlado pelo medo e buscar suprir a segurança que você necessita em coisas ou em pessoas, porque nós somos tentados a isso e esquecemos de Deus. As seguradoras entendem muito bem disso. Esses dias eu vi um comercial de uma seguradora, que a pessoa está na casa, e aí ele faz... eu não estou dizendo que não tem que ter seguradora, mas estou dizendo que se não for o Eterno guardar, também não vai adiantar. E aí, o slogan era o seguinte: e se? Aí ele pensa, e se? Aí daqui a pouco pega fogo, né? E se pegar fogo? Não, talvez não vai pegar fogo, mas e se pegar fogo? Então é bom ter uma seguradora contra chamas. Mas ninguém vai roubar. E se roubar? Quer dizer, ele trabalha nessa dúvida que a gente carrega dentro de nós. A gente está toda hora pensando, e se roubarem? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Irmãos, as indústrias sabem que você sente isso, e eles vão trabalhar nisso para vender coisas para você se sentir seguro. Sei lá, comercial lá da Verisure. Saí de casa, mas eu estou tranquilo, porque eu coloquei Verisure. Comercial é assim. Estou em paz. Por que você está em paz? Porque eu coloquei Verisure, a empresa lá está protegendo minha casa. Eu não estou dizendo que não tem que pôr seguro, mas estou dizendo, irmão, que se Deus não guardar, vai dar um pane na empresa, a empresa vai falir, na hora que você precisar do seguro não vai ter. É o Eterno que guarda.
Por isso ele fala. Ainda bem que não viu. Imagina. E aí se a gente pensa nisso, a gente não consegue dormir em paz. Exatamente. Mas o nível de confiança tem que ser esse. Claro que nesse caso foi um acidente. Não é que vou deixar tudo aberto também. Não, você tem que ter um cuidado. Mas foi um acidente. Mas é Deus que guarda. Irmão, ou você acha que é a tua casa que está te protegendo, ou você acha que se você montar uma barraca em algum lugar, vai passar alguém. Não, vai que passa alguém e me rouba. Não, eu não, vou montar uma tenda aqui dentro do meu quarto. Eu vou montar açúcar, pastor, mas vou montar aqui dentro do meu quarto com a porta trancada. Não, sai daí, é lá fora, no meio do perigo, para você ver que eu estou guardando você. Isso é real, meu irmão. Isso é real demais. Tem várias situações e exemplos de pessoas que passaram em lugares de extremo perigo. O ladrão não viu. O ladrão passou, não viu a pessoa, né? Veio para nos deixar nessa sensação de insegurança, nos lembrar que o Eterno é quem está nos guardando. Não põe a máscara está guardando. Não, pode pôr, não tem problema. Mas lembre-se, se Deus não guardar, meu irmão, vai ser em vão qualquer esforço para sentir-se seguro. Então Sucote é isso, tenda, tabernáculo é isso. E a tenda, irmão, não pode trancar a tenda não. Não, eu vou montar, vou fazer açúcar, mas vou pôr um cadeado. Não pode. Tem que ficar aberta. Tem que ficar aberta. É para você ficar realmente na dependência do Eterno. No deserto era assim, ele vai dizer, não foi assim no deserto? Eu guardei vocês lá. Lembre você, meu irmão, quantas coisas você já passou e Deus protegeu você. E agora que você tem aí um recurso melhor, você acha que é isso que está te protegendo? Quando você não tinha nada, o que foi que te protegeu então? Quando você não tinha nada, o que foi que te guardou então? Foi o que minha irmã falou para mim hoje de manhã. O pastor falou aí de morar em tenda, para ficar na dependência de Deus. Ele falou assim, eu já morei embaixo de um pé de mangueira, com 2 crianças, e Deus me guardou. Irmão, tem casos de pessoas, a gente até vê isso, né? Em São Paulo, às vezes ali, realmente é muito perigoso em uns lugares e tudo, mas missionários, irmãos, que vão para lugares muito mais perigosos, fazer a obra do Eterno, e tem cada história de livramento. E se Deus não livrar também, morreu para a glória de Deus, amém? Porque todo mundo vai ter seu tempo, mas tem cada história de livramento, meu irmão, você não tem ideia. Tem a chamada Guerra dos 6 Dias que aconteceu em Israel, pesquisa a respeito, em que, vamos supor, tinha lá um exemplo que eu me lembro, tinha alguns soldados israelitas, né? E as nações vizinhas, quando eles voltaram para Israel de novo, vieram tudo em cima deles para tirá-los de lá, e aí vindo aquela monte de soldados assim para matar aquele grupo pequeno que estava ali, e aí de repente eles saem correndo. E aí é dito, né, depois por parte de alguns dos soldados do outro exército, dizendo, tem relatos, tem testemunhos, está gravado, eu vi um monte de exército junto com os soldados de Israel. Inclusive a terra de Israel, a gente fala assim, né, Deus vai te dar uma terra boa e tal. Irmão, é uma terra que vive em constante conflito. Não é uma terra que tem os recursos tão fáceis como a gente pensa. É uma terra para ser habitada por um povo que confia em Deus. E é isso que o Eterno quer nos convidar nesse tempo de Sucote. Confia em mim. Eu que estou protegendo você. Por isso que a açúcar era assim, não tinha tranca. A cobertura era palmeiras. A parede era galho. Bateu um vento, cai tudo. Chover, molha dentro. Mas por que o Eterno diz? Não pode ser muito seguro não. Tem que ser bem frágil mesmo. Para lembrar disso aqui, irmão, Salmo 91:4. Ele te cobre com suas plumas, e debaixo de suas poderosas asas te refugia. Por que o teto da açúcar não podia ser muito assim rígido, muito protetivo, para lembrar
é debaixo das asas do Eterno que eu estou guardado, e não debaixo do teto que cobre a minha cabeça. Debaixo das asas do Eterno. Pesquisa depois. Se você for pesquisar tenda, você não vai achar. Mas se você pesquisar assim, sucá, aí você vai ver mais ou menos como que é uma sucá. Voltando a Salmo 127, ele continua dizendo assim, ó: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será o sentinela montar guarda. E aí no versículo 2 ele diz: os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Ele não está fazendo aqui uma correção à pessoa que trabalha muito, mas à pessoa que idolatra o trabalho. Isso está em Salmo 127, versículo 2. Os que idolatram o trabalho não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Então, por isso eu disse, quando alguém diz assim, não fosse essa empresa, se não fosse aquela pessoa, se não fosse esse emprego, é uma idolatria. Porque aquela pessoa está idolatrando o trabalho, achando que é dali, e por isso, as pessoas que nos ajudam e te ajudam, elas vão em algum momento tentar te convencer disso. Se não fosse eu, você não estaria aqui não. Se não fosse eu, você não teria essa oportunidade não. As pessoas vão tentar fazer isso. Isso não é novidade. O que você tem que tomar cuidado é não se permitir convencer disso. Agradecer, bendito seja o Eterno pela tua vida. Mas se não fosse você, seria outra. Minha vida não está na tua mão. Você já ouviu a história do quando Deus manda até o diabo obedece? Já ouviram? Você estava pensando nisso? Eu vou contar mesmo se você já ouviu. A irmãzinha lá servia a Deus, passava uma pessoa lá todo dia, via lá uma miséria danada, e ela orando, e ela lendo a Bíblia, e ela servindo o Eterno, e ela louvando a Deus. E aí a pessoa falou assim: veja, uma pessoa na situação dessa está servindo a Deus, quero ver se ela vai glorificar a Deus mesmo. Eu vou levar uma cesta lá e vou falar que foi o diabo que mandou. Que Deus é esse que deixa ela nessa situação? E aí bateu na porta lá da mulher, entregou a cesta, ela falou assim: glória a Deus. Ele falou assim: não fala glória a Deus não, porque quem me mandou aqui entregar essa cesta para você foi o diabo. Aí ela falou: glória a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E é verdade, meu irmão, é de fato. Quando alguém te ajuda, quem enviou aquela pessoa? O Eterno. Quando você também é movido a ajudar alguém, não pense que é você que é bonzinho não. É Deus que está movendo você para ajudar, que se não fosse Deus, você também não faria nada. O que Yeshua fala? Lembra que alguém chega para Yeshua e fala assim: bom mestre. Aí Yeshua fala: bom só tem um, é o Pai que está nos céus. Porque Ele é quem tem todas as coisas de fato. E se tem alguém que pode dizer que deu algo por si mesmo, é Ele. Nós só transmitimos aquilo que já é de alguém, que é do próprio Eterno. É igual o pai que chega para a criança assim, para o irmãozinho, e fala assim: tá aqui esse pacote de bolacha, divide lá com o teu irmão. Aí vai dividir com o irmão, aí se não fosse eu, você não ia ter essa bolacha, viu? Agradeça a mim. Não, se não fosse o pai ter dado, o irmão não é bom. Bom é quem? É o pai que deu, veio dele. A pessoa que compartilhou tão somente foi usada. Então é assim, irmão, quando nós também somos usados para ajudar alguém, não é porque somos bons não, é porque a misericórdia do Eterno está sobre nós e nos moveu a agir em prol de alguém, porque não for o Eterno em nós, nem isso a gente é capaz de fazer. Por isso Yeshua diz: só há um que é bom, o Eterno que está nos céus. Esse tempo da festividade de Sukkot também é um tempo, e eu quero aqui trazer mais algumas lições muito importantes para essa festa, de nós praticarmos uma coisa muito importante: a unidade, que é manter-se unido em meio à pluralidade, ou seja, em meio à diferença entre as pessoas. Porque há um detalhe muito interessante. Na Sukká, não importa quem fosse a pessoa, podia ser o rei, podia ser uma autoridade jurídica, não importa. Nesses 7 dias ia morar numa barraca. Aí se fosse uma pessoa muito rica, eu quero pôr um lustre aqui, não pode.
Ah, não, quero enfeitar aqui. Não, não pode, tem que ser simples. É um chamado a sair da vaidade, mas também um chamado a conviver com pessoas diferentes, sem perder a união. É manter a unidade na pluralidade, ou seja, é conseguir manter a comunhão com irmãos apesar das diferenças que há entre eles. Por quê que a festa de Sukkot nos ensina sobre isso? Se você ler comigo o versículo 40, existem 4 coisas que deveriam estar dentro da Sukkah. Vamos ler aí no versículo 40 aí, de Levítico 23. No primeiro dia tomareis frutos formosos. Primeira coisa, as melhores árvores. Cortareis lindas folhas de palmeiras e galhos. Segunda coisa, folhas de palmeiras. Ramos de árvores frondosas. Terceira coisa, e de salgueiros das ribeiras. Quarta coisa. Então, 4 coisas que estavam ali dentro da Sukkah. E aí os rabinos interpretam essas 4 coisas como representando 4 tipos de pessoas. Eu quero que você escute sobre qual pessoa é representada por cada uma dessas coisas aqui que estavam dentro da Sukkah. Só escute, O fruto da árvore formosa é a cidra. É um fruto doce e que tem bom cheiro. Representa a pessoa que estuda muito, e pratica a palavra do Eterno. Essa é a pessoa que é representada pelo fruto formoso. Os ramos, segunda coisa, os ramos de palmeira eram os ramos da tamareira, Então, a tamareira, que é da família da palmeira, ela é mais comum em Israel. Então, os ramos que eram usados não era da palmeira, era da tamareira, que dá a tâmara, que é muito comum lá em Israel. O ramo da tamareira, a tamareira, ela dá fruto, mas não tem cheiro nenhum. É a pessoa que não estuda muito, por isso que não tem cheiro nenhum, mas dá fruto. Quer dizer, ela pratica o pouco que sabe. Ela não sabe muito, a pouco que sabe, ela pratica. Então, não tem cheiro, quer dizer, não tem muito estudo, mas tem fruto. Pratica o pouco que sabe. O terceiro é os ramos de árvore frondosa. É o mirto, que tem bom cheiro, mas não dá fruto. É a pessoa que estuda muito a palavra do Eterno, tem bom cheiro, mas não dá fruto, quer dizer, não pratica nada. Só adquire conhecimento, mas não pratica nada, não muda nada. E por último, os salgueiros da ribeira, que não tem cheiro bom e nem dá fruto. É a pessoa que nem estuda e muito menos pratica a palavra de Deus. Mas na Sukkah, os 4 tinham que estar juntos. Ou seja, é você manter-se unido, respeitar a unidade, mesmo com pessoas e convivendo com pessoas que não estejam no mesmo nível que você. Imagine, por exemplo, para aquele que é considerado bom fruto, de árvore formosa, que é o que estuda muito e pratica muito, conviver com alguém que não estuda nada e não pratica nada. Isso pode causar na pessoa que estuda muito e pratica muito uma distância da outra, por achá-la inferior. Não, essa pessoa aí, eu estou em outro nível. Alguém pode até pensar assim, eu não vou mais lá não, conviver lá com aquela igreja, porque eu já estou em outro nível. Mas na festa de Sukkah o Eterno diz, tem que estar todo mundo junto. Você tem que respeitar o outro, mesmo que ele não esteja no mesmo nível que você. Se você entende coisas na palavra de Deus que a outra pessoa ainda não entendeu, isso não é motivo para você desprezá-la e desmerecê-la. Conviva.
E mesmo você que não sabe muito ainda, não estuda muito, conviva com pessoas que já estão em outro nível para te ajudar a chegar lá também. Você já ouviu dizer que você é a média das 5 pessoas com as quais você convive? Se você convive só com pessoas de muito baixo nível, você vai ser uma média disso, quer dizer, vai ser ainda mais baixo. Então a gente tem que procurar estar unido também com pessoas que estão num nível acima de nós, porque nós também não gostamos disso. A gente é vaidoso e invejoso. A gente não gosta de conviver com pessoas que saibam mais do que nós. A gente fica incomodado com isso. Se chega uma pessoa falando coisas que eu não sei, eu já quero falar logo de algo que eu sei e ela não sabe. Por quê? Eu não sei eu não sei lidar com a diferença de nível. E aí isso provém de uma inveja, provém de uma arrogância, né? Quem disse que eu tenho que saber de tudo? Eu vou conviver com pessoas que sabem de coisas que eu não sei. Isso é maravilhoso, eu vou aprender com elas. Por isso que eu tenho buscado praticar, ouvir mais do que falar. Então você escuta, você extrai, você aprende com as pessoas com as quais você convive. E a igreja é assim, meu irmão. Na igreja estamos todos no mesmo caminho, mas cada um em um estágio diferente. Uns estão lá na frente, outros estão lá atrás, outros estão no meio, outros estão mancando, que nem fala Hebreus. Mas está no caminho. Não vamos desfazer, não vamos desmerecer, não vamos destratar. No tempo da Sucá, viviam todos juntos. Por isso essas 4 ramos, essas 4 coisas representam essas 4 pessoas que viviam juntas. Romanos 15, é até bom você também tomar como leitura na sua semana. Romanos 15, leia todo o capítulo, né? Eu já falei Zacarias 14 para você ler durante a semana. Leia também Romanos 15, todo o capítulo Paulo vai tratar disso, de aprender, respeitar a diferença de outro irmão. Paulo vai dizer lá em Romanos 15 o seguinte: olha, tinha pessoas lá em Romanos, para algumas pessoas lá em Romanos, era pecado comer carne. Para outras não era. E aí aquelas para as quais não tinha problema nenhum comer carne, Paulo vai dizer assim: é porque a fé de vocês é forte, a deles é fraca. Mas não desfaça dele porque a fé dele é fraca. Respeite ele. Se ele não quer comer carne porque ele acha que é pecado, meu irmão, não coma. Eu não vou ter que ficar obrigando você a estar no mesmo nível que eu. Amém, meus irmãos? E ele vai dizer justamente isso: aquele que tem fé para comer carne, não julgue quem não tem a mesma fé. E quem tem fé para comer legumes só, não julgue o outro que está comendo carne. Aqui não tinha nada a ver com leis alimentares, era uma questão de convicção pessoal. Muito importante isso, respeitar as diferenças, está lá em Romanos 15. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 7. Nós vamos agora aprender um aspecto mais espiritual da festa de Sukkot, né? Todos esses são aspectos espirituais, mas tem um muito mais profundo para nós distrairmos desse tempo. Lá em João 7, João capítulo 7, eu já expliquei isso aqui em outras ocasiões, mas eu vou repetir de novo para a gente lembrar durante esse período que estamos na festa de Sukkot. Aqui em João 7, está no contexto da festa de tabernáculos. Então vamos ler isso aqui, ó. Diz assim, ó. João 7. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte desse lugar e vai para a Judeia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realiza essas obras, manifesta-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou:
O meu tempo ainda não chegou, para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Jesus convencia as pessoas do pecado delas com o testemunho dele. Quando você faz o que é certo, você aponta automaticamente no outro aquilo que está errado, sem falar nada, só vivendo, né, com testemunho. Vamos lá. Podeis vós subir aonde? À festa. Por que subir? Vamos lá, gente, já falei isso aqui, vocês sabem. Por que subir? Aonde a festa era feita? Jerusalém. E quem vai para Jerusalém está subindo. Por isso ele fala assim: subir. Irmão, subam para a festa. Né? Jerusalém então representa esse estado elevado de espiritualidade. Eu neste momento não subo para a festa, porque meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. Tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galiléia. Mas após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Aí eu pergunto, qual festa? Festa dos tabernáculos. Não era festa junina, não era festa dia dos pais, dia dos namorados, dia do que for. Era uma festa bíblica. Amém, meu irmão? Então, né, a gente tem que considerar isso. O Mashiach celebrou. Vamos lá no versículo 37 agora. No último dia. E aí eu quero observar só uma coisa aqui. Esse último dia era o que, gente? O mais solene dia da festa. Então olha aqui para os irmãos, para o pastor rapidinho. Lembra que nós lemos lá em Levítico 23 que essa festa ocorreria durante 7 dias. Aqui em João nos é dito que o último dia, portanto o 7º dia, era o dia mais solene. Ou seja, era o que mais o templo estava cheio, era o dia que mais as pessoas estavam alegres, era o dia que o ápice da festa havia sido atingido. E por que isso? Como essa festa ocorre, como esse dia aqui é o último dia da festa de Sukkot, eu fui buscar saber como ela era celebrada nos dias do segundo templo, que era o templo em que Jesus estava. Nós temos uma vasta literatura que trata daqueles dias, literaturas históricas. E eu quero ler para vocês como essa festa era celebrada nos dias em que Jesus esteve lá no templo. Ouça, por favor. Durante os 7 dias, isso aqui é só um comentário sobre como ela era feita, então não é ainda o que eu estou lendo aqui em João, só escute. Durante os 7 dias de Sukkot, acontecia a cerimônia do derramar das águas, chamado de Simchat Beit Hashoeva, festa do derramar das águas. Como é que isso acontecia? Durante 7 dias, um sacerdote carregava água num cântaro de ouro, trazida no tanque de Siloé, para ser derramado numa bacia aos pés do altar pelo sumo sacerdote. Veja aqui que a tradição judaica não é Torá escrita, porque o Eterno não fala para fazer isso na festa de Sukkot. Isso foi depois feito por parte dos judeus como uma tradição acrescentada à festa. O que eles faziam? No primeiro dia, um sacerdote ia com um cântaro de ouro lá no tanque de Siloé, pegava a água e vinha até o altar e derramava a água numa bacia que estava ao pé do altar. Por que eles faziam isso durante esses 7 dias? Porque eles encontraram algumas profecias nos profetas que eles acreditavam que se cumpriria em Sukkot.
Por exemplo, Isaías 12:3 diz assim: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Então eles leram isso aqui e acreditaram, né, então, que haveria um tempo propício para que a salvação do Eterno se manifestasse. O que tempo propício é esse? Bom, vai ser Sucote. Então, no dia, durante a festa de Sucote, nós vamos lá no tanque de Siloé, com alegria, com festejo, com dança, com cânticos, e vamos tirar água. Veja que eles estavam indo para o literal, igual a gente era, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Aí pega um copo de água, aí toma água. É muito literalzão. Eles estavam assim naqueles dias. Então pega lá a água no tanque de Siloé, porque vai tirar a fonte, vai tirar com alegria, tirar a água da fonte da salvação. E aí eles iam com muita alegria, com muita festa, eles tinham que se alegrar. A tradição judaica diz que quem nunca viu alegria, quem nunca viu essa festa no templo, não sabe o que é alegria, porque ela era com muita alegria, com muita empolgação. Então tirava a água como um sinal de que estão pedindo e esperando a salvação do Eterno. Aí quando chegava lá na frente do altar, derramavam a água. Acordou aí, né? Derramavam a água. O derramar já é um sinal e um pedido pelo que você acha, né? O que Yeshua fala? Eu derramarei sobre vós o meu Espírito. Então quando eles derramavam, já era um pedido pelo quê? Pelo Espírito Santo. Então era uma festa que eles estavam buscando salvação e o Espírito Santo. Então quando derramava água, Deus vai derramar o Espírito Santo dele sobre nós. Por quê? Vamos derramar água. Então estava muito no literal, derrama água. Porque há uma profecia que diz assim, olha só, há uma profecia lá em Isaías que diz: porque despejarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei meu Espírito sobre tua posteridade. Isaías 44. Tá vendo? O Eterno falou que vai derramar o Espírito. Então vai ser em Sucote também. Vamos pegar a água da fonte da salvação e vamos derramar. Vai ser o derramamento do Espírito. Tudo no literal. Mas por quê? Eles queriam salvação e queriam o Espírito Santo, e fazendo aquilo com muita empolgação. E enquanto eles tiravam as águas do tanque de Siloé, enquanto eles derramavam as águas no pé do altar, eles cantavam Aná Adonai Roshiana, Senhor, salva-nos. E no último dia, era o dia muito mais solene do que os outros, porque no último dia é dito que um grande número de sacerdotes acompanhava aquele sacerdote que ia no tanque de Siloé, com trombetas, com músicas. E aí você via no meio daquela grande multidão de pessoas, autoridades do sinédrio, sacerdotes, pessoas do alto escalão, todas dançando, todas cantando, todas se alegrando. E aí eles voltavam no último dia da festa, balançando as palmeiras de Sucote e cantando os salmos de Halel, que é do Salmo 113 ao 118, e com muita alegria derramando água como um pedido por salvação e pelo Espírito Santo. E aí é nesse contexto que Jesus vai se aproveitar da tradição judaica e vai dizer aí no versículo 37, vamos lá: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou como, gente? Como é que Jesus estava? Chorando, gente, em pranto. Por quê? Veja, ele estava vendo o povo querendo o que, gente? Salvação. Ele estava vendo o povo querendo o Espírito Santo, mas eles estavam indo aonde buscar isso? No tanque de Siloé. E ele começa a chorar e diz: se alguém tem sede, deixai-o vir a quem? A mim, para que beba. Diga glória a Deus. Por que ele chorou? Eu estou aqui e vocês estão indo no tanque de Siloé buscar salvação e Espírito Santo.
Eu te pergunto, é diferente hoje? Vamos na igreja buscar Jesus, mas tem que ter o tanque. Tem que ter alguma coisa. Jesus fala, mas eu estou aqui, não basta. Eu estou aqui, eu já vim. Eu sou a resposta para quem quer a salvação e para quem quer o Espírito Santo. É o que Yeshua disse, deixai-o. Por que ele fala assim, deixai-o? Porque muitos do povo ia atrás lá do tanque de Siloé por causa dos sacerdotes que iam. Era a lei da tradição judaica. Vocês estão mandando o povo ir para o tanque. Vocês não estão deixando o povo vir para quem? Para mim. Por que o povo vai atrás disso? Porque os pastores mandam atrás disso. É culpa das lideranças. Por isso Yeshua fala, deixai-os. Deixa eles virem a mim. Com lágrimas, com pranto. Porque a salvação veio e eles continuavam indo no tanque de Siloé buscar a salvação. Por isso eu repito, né? Quando a gente entendeu isso, irmão, a gente tirou tudo. Tira tudo, porque Jesus já está aqui. Amém? Jesus já está aqui. Não precisa do tanque de Siloé. Jesus já está aqui. Ele está dizendo, vem a mim. Vem a mim. E beba. Para que beba. Aí ele vai dizer no 38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por que João já sabe que ele queria falar do Espírito Santo? Porque o derramar das águas era uma cerimônia que buscava o Espírito Santo. Então ele diz, ele está falando que quem quer o Espírito Santo é para ir a ele. E ele vai dizer assim, por que ele vai dizer assim, olha, se você vir a mim, vai se cumprir o que está na Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, o que é água viva? Eu quero explicar para os irmãos sobre o significado da água viva, citando algo interessante, que é o seguinte: água viva é a água retirada em sua fonte, no seu estado de mais pureza. E aí, lá no Pirkei Avot, que é uma literatura judaica, diz: aquele que se dedica ao estudo da Torá com intenção pura, recebe grandes recompensas. As pessoas se beneficiam com seu conselho e sabedoria, compreensão e coragem, e ele se torna uma fonte inesgotável. E outro detalhe interessante sobre Yeshua ter dito, vai fluir rio de água viva. E como eu disse, a água viva é a água proveniente da fonte, de uma fonte, não de outros meios. Por exemplo, Rabino Rafael Shammah diz, um rio carrega águas de várias origens. Águas da chuva, fontes, neves derretidas e de seus fluentes. A fonte, por outro lado, é menor, mas ela tem nascente própria. O que é isso? Yeshua está dizendo o seguinte, de dentro de vocês vai fluir um rio de água viva. Ele está dizendo o seguinte, vocês estão buscando água fora. A festa, e ele disse isso no qual dia da festa? No último. A festa acaba hoje. O que vai acontecer com essa água aí que vocês estão buscando fluir? Vai acabar. Mas se você crê em mim, a festa vai continuar. Se você crê em mim, o rio vai continuar fluindo de dentro de você. Você vai se tornar uma fonte. Você não vai depender mais do que flui dos outros, do que flui de uma festa, do que flui de um templo. Você se tornará esse templo. De você eu vou continuar fluindo através de você. É você se tornar isso, meu irmão. Você deixar de ser aquela pessoa carente que está sempre precisando daquilo que flui de alguém. Porque Deus tornou você uma fonte de água viva, ou seja, água que flui de você, mesmo quando o culto acaba. O culto vai acabar, mas se o Mashiach derramar o Espírito Santo sobre você, o Espírito vai continuar fluindo através de você. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. Bem lembrado. Eu nem consegui citar Ezequiel 47, que é a escritura que Yeshua fala.
Ezequiel 47, e o exemplo do que o Luiz trouxe também da mulher samaritana. Ele diz: aquele que tem sede, né? Se eu lhe der, se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quer dizer, haverá esse rio fluindo de dentro de nós. Obrigado por lembrar disso. Vamos buscar isso mesmo, porque nós estamos na festa de Sukkot, mas nós queremos que de Yeshua é que virá isso. Amém? Vamos orar ao Eterno em nome de Yeshua.